cabo e um soldado. Vocês estão lembrados dessa frase que foi dita pelo então deputado Eduardo Bolsonaro em uma palestra e dava a entender que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. E essa frase ela voltou à tona devido a todo o imbróglio jurídico nessa última quarta-feira. E ela deu a entender que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal quando o mesmo não realizasse uma decisão jurídica que favorecesse o meu, digamos, gosto político. Isso aí vem causar uma certa preocupação na nossa sociedade quando a pessoa vem a compreender o período que nós estamos passando, pois vivemos um período de radicalismo, tanto social quanto político, em várias esferas da nossa sociedade. Isso aí vem a causar um risco à nossa democracia, pois com a eleição do atual do presidente Jair Messias Bolsonaro, nós vemos aí um risco às instituições que formam a República Brasileira. E com essa volta dessa frase, um cabo e um soldado, dando a entender que bastavam os dois para fechar o Supremo Tribunal Federal, nós vemos aí um risco à democracia, ou seja, todo o sistema que forma essa República Brasileira, ela se torna novamente ameaçada, pois a última vez que nós tivemos aí ministros do Supremo presos, destituídos do cargo, foi em 1968 com o AI-5, ou seja, em plena ditadura militar. E nós vemos que com essas falas dessas pessoas que dizem que o Supremo tem que ser fechado, vem a ser um perigo para a Constituição Democrática do Brasil, pois significa que não pode haver uma decisão judicial ou uma opinião contrária do que essas pessoas pensam. Se houver uma decisão jurídica, uma opinião contrária, uma formação de um conjunto de ideias contrário ao que eles pensam, essas pessoas têm que ser presas, têm que ser mandadas para Cuba, para Venezuela, é comunista, é devorador de criancinhas. É uma mentalidade assim de pessoas que parece que não saiu do fundamental. Assim como a mente pensante desse grupo, um astrólogo, que eu não vou citar o nome, para não dar crédito, mesmo sendo aqui a gente um canal pequeno, mas não vou dar créditos para esse astrólogo que se diz filósofo. E qualquer pessoa que venha pensar contrário a eles deve ser uma pessoa excluída da sociedade, assim como os ministros do Supremo. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal ele é composto de vários ministros, exatamente porque há uma interpretação diferenciada de determinada lei. E por isso vai haver decisões que vão ser bem divididas devido a essa interpretação de uma determinada lei. Mas na cabeça dessas pessoas, não. O ministro ele tem que votar, ele tem que fazer o que eu penso. Eles não podem tomar uma decisão interpretativa diferenciada um do outro. Se eles fizerem isso, o Supremo tem que ser fechado, o Supremo tem que ser extinto. E ainda há pessoas no Twitter que disseram, a frase um cabo e um soldado voltou à mídia por culpa do Supremo, da decisão de vocês, parabéns, entre aspas. Não, isso aí é culpa do Eduardo Bolsonaro que incitou as pessoas que estão, digamos, do seu lado político, que são pessoas que parecem que não conseguem pensar muito e acham que a força é o suficiente para decidir o que eles querem. Ele não consegue compreender que há interpretações diferenciadas dentro do Supremo Tribunal Federal e por isso há essa quantidade de ministros para decidir um determinado caso, um determinado assunto. Bem, nessa interferência, eu venho exatamente citar isso, é uma interferência historiante bem diferente, vocês estão vendo que a gente sempre cita séries, músicas, filmes, mas essa interferência é para expor esse problema que está ocorrendo no Brasil, pois nós estamos vendo aí
que as instituições democráticas, a República do Brasil, ela está sendo ameaçada por um grupo político que parece que não entende o que tem que ser feito lá em Brasília, e que acredita que a força, que a imposição de seus desejos é o suficiente para conseguir governar um país, ou seja, um governo pela imposição, pela força, sem que não haja nenhuma mente pensante contrária. Esse interferência tem por esse objetivo expor que nós estamos correndo risco de vermos a nossa democracia, que desde a Constituição Cidadã vem sendo mantida, Constituição cidadã que não é comunista como algumas mentes pensantes que parece que não sabem pensar quanto é 2 mais 2, dizem que é comunista, não sei de onde tiraram isso, mas é uma sociedade que já vem pautada em uma Constituição democrática, e essa Constituição e essa sociedade vem sendo ameaçada devido às decisões arbitrárias de pessoas e muitas vezes frases que eles falam e eles não pensam que essas frases têm impacto sim nas pessoas que os seguem. Encerro aqui esse interferência, e se você não segue o canal aqui TV Historiante, segue o nosso canal. Não esquece de sinalizar o sininho para ficar por dentro das notificações de atualizações. Se vocês não seguem as nossas redes sociais, vai lá no Instagram, no Facebook, e temos também aí o Apoia-se Historiante para colaborar com esse projeto aqui, Historiante, que vem sempre pautado no conhecimento e no saber, que é um saber pautado em pesquisa, em análise de livros. Não é nada que nós criamos na cabeça aqui e soltamos aleatoriamente nas nossas redes sociais e aqui na plataforma YouTube. Beleza, pessoal? É isso aí, e não esqueça, sempre busque um conhecimento que seja um conhecimento verdadeiro. Não acreditem aí em pseudos filósofos que dizem que a Pepsi é adoçada com células de feto humano e que o planeta Terra é o centro do universo. Beleza?